Você já percebeu que é justamente da crise que nasce um momento ápice? Quando somos obrigados a nos movimentar para transformar a situação, algo muito poderoso acontece. É assim quando o império é derrubado ou quando uma potência desmorona. Quando tudo vai mal, mas precisa de mudança, acontece uma revolução. O problema é quando as pessoas se unem em prol da violência. E aqui eu não me refiro ao surto coletivo das ruas, mas sim uma violência disciplinada, aquela que é uniformizada e legitimada por um ideal. Eu estou falando dos exércitos, os exércitos mais poderosos e violentos do planeta. O resultado? Milhões de mortos e cidades arrasadas. Se refletirmos, entenderemos que uma guerra nunca fará sentido. As consequências da brutalidade são terríveis. Bombardeios, prisões, execuções e milhares de corpos sem vidas, famílias estilhaçadas. Os exércitos refletem medos, ambições, ideologias e traumas de suas sociedades. Compreender essa trajetória é, de algum modo, compreender a própria condição humana que sempre está dividida entre construir e destruir, proteger e dominar, entre lembrar e repetir. No vídeo de hoje faremos uma viagem aleatória às 11 forças armadas mais perigosas do mundo. Começaremos pela Terra do Sol Nascente. Número 1. Japão. O Japão é um país frequentemente lembrado pela tecnologia avançada, pela educação impecável e uma cultura riquíssima, inegável. Ninguém se lembra de tanques ou mísseis. No entanto, a história japonesa ensina que delicadeza e disciplina podem coexistir com uma capacidade impressionante de organização e força. Após a devastação histórica da Segunda Guerra Mundial, o Japão foi forçado a repensar a sua relação com o poder militar. A Constituição pacifista imposta sob ocupação moldou uma identidade nacional que ignorou a guerra como instrumento político e estratégia de sobrevivência. Ainda assim, a geografia não mudou. O arquipélago continua cercado por águas estratégicas e vizinhos de potências nucleares, ou seja, existe uma tensão real o tempo todo. É nesse contexto que se constrói o paradoxo japonês. Um país do tamanho da Califórnia, mas com uma capacidade de defesa imensurável. Isso acontece devido ao investimento anual nessa defesa que sustenta uma força muito tecnológica e muito bem treinada. Essa é a famosa comparação entre quantidade e qualidade, já que o número de soldados não impressiona, mas ganham na eficiência dos equipamentos e na integração entre as forças terrestres, navais e aéreas. Acredite, eles estão, de fato, muito bem preparados. O treinamento das forças de autodefesa do Japão concentra-se na defesa territorial, segurança marítima e resposta a desastres, muitas vezes em parceria com os Estados Unidos. Os exercícios envolvem tecnologia de ponta, incluindo robôs terrestres, simuladores laser e defesa cibernética, com foco crescente em ilhas do sul devido às tensões regionais. Número 2. Índia. Desembarcamos agora um pouco mais a oeste, ainda na Ásia. Chegamos à Índia, um universo em si mesma. Um país fascinante e muito diverso culturalmente. Um lugar cheio de mistério e uma população com mais de 1 bilhão de pessoas. Falar da Índia é falar de contrastes extremos, tecnologia de ponta e uma pobreza estrutural, ambições globais e desafios internos profundos. Seu poder militar reflete exatamente essa complexidade. A Índia possui o Marcos, que são as Forças Especiais da Marinha. Esse nome pode parecer inofensivo, até engraçado pra gente, né? Que somos falantes de português, mas não se engane. O seu treinamento é bastante rigoroso. É o equivalente a passar uma semana no inferno. Eles levam isso tão a sério que usam munições reais nos treinamentos. O treinamento Marcos inclui uma seleção brutal, onde mais de 80% dos candidatos desistem na fase inicial por não suportarem os testes físicos intensos e a tal semana do inferno, com pouco sono e exercícios constantes. Eles também fazem o rastejo da morte, um teste em que recrutas rastejam 800 metros na lama com 25 quilos de equipamento, seguido aí de um tiro de precisão. Esse pesadelo acordado dura cerca de 2 ou 3 anos
e inclui cursos em escolas de guerra na selva, no deserto e com alta altitude. São especialistas em operações na água. São exímios mergulhadores de combate, além da dedicação de contra-terrorismo, sabotagem e resgate de reféns. Utilizam equipamentos modernos como fuzis TAR-21 e pistolas IOF 9mm, com apoio aéreo e marítimo, incluindo helicópteros Hawk. É o maior contingente humano entre as Forças Armadas do mundo. São milhões de pessoas uniformizadas espalhadas por desertos, montanhas, florestas e litorais. O investimento em defesa não é apenas uma escolha política, é uma resposta histórica aos conflitos que nunca foram encerrados completamente. Número 3. China. Dentro dessa lógica de treinamento extenso está a China, que é provavelmente o caso mais emblemático de transformação acelerada. Em poucas décadas, o país se tornou um colosso militar multifacetado com ambições globais claras. Essa potência tem nome: Snow Leopard Commando Unity, ou Unidade Comando Leopardo das Neves. O nome é uma homenagem ao famoso animal típico por lá, famoso por sua ferocidade e sua capacidade de sobreviver e prosperar em condições adversas. É uma força militar com treinamento extremo, onde jovens com idade média de 22 anos passam por um processo de seleção rigoroso que inclui o Devil Week, literalmente a Semana do Diabo, com privação de sono, marchas de 260 quilômetros com carga pesada e simulações de combate sob alto estresse. Os candidatos devem passar por entrevistas, testes físicos e psicológicos. Além do esforço físico, eles têm aulas de direção para vários veículos e treinamento com armas. Haja disposição para 200 flexões, 200 abdominais, 100 agachamentos, levantamento de barras 200 vezes seguidas e transporte de carga de 35 quilos por 10 quilômetros numa corrida cross-country. Cansei só de falar. Rússia. O Alpha Group da Rússia não podia ficar de fora dessa lista, claro, por ser uma unidade de elite antiterrorismo criada em 1974 para essa nação cuja identidade está profundamente entrelaçada com a ideia de força militar, né? A história russa é marcada por invasões, guerras defensivas brutais e sacrifícios humanos. Desde os czares até o período soviético, a capacidade de resistir e retaliar sempre foi vista como uma questão de sobrevivência nacional. O exército russo carrega essa herança como um fardo e como um orgulho. Com mais de 1 milhão de soldados e um orçamento significativo, a Rússia mantém um dos arsenais mais temidos do planeta. Seus tanques, mísseis balísticos, sistemas de foguetes e forças aéreas são frequentemente apresentados como símbolos de uma engenharia voltada para a guerra total. O treinamento do Alpha Group garante a alta capacidade defensiva contra ameaças terroristas e operação em situações de alto risco. Os operadores experientes treinam os novos recrutas que passam por um processo seletivo rigoroso e um treinamento focado em táticas de combate e uso de armas especializadas. 5. Estados Unidos. Para falar de guerras, armas e capacidade de destruição, temos o mais famoso da nossa lista: os Estados Unidos, com o seu Navy SEALs, o grupo especial da Marinha que está à frente dos grupos de combate mais temidos do planeta. O treinamento é um dos mais forçados do mundo e o processo inclui o curso BUDS, com duração de 7 meses divididos em condicionamento físico, mergulho de combate e guerra terrestre. O preparo é conhecido pela exaustiva Semana do Inferno, a famosa Hell Week, e o treinamento avançado SQT de 26 semanas, testando resistência física, mental, natação extrema e operações especiais. Isso significa passar 5 dias e meio de frio, areia, lama e menos de 4 horas de sono no total, testando uma resiliência mental extrema. Após o BUDS, acontece o treinamento de qualificação SEAL, que é um programa de 26 semanas que qualifica marinheiros em paraquedismo, combate tático, operações em clima frio e especialidades SEAL. Não bastasse tudo isso, ainda acontece o médico tático de operações especiais,
que consiste em 6 meses de treinamento para certificação de médico de guerra naval, preparando para emergências em combate. Definitivamente, os Estados Unidos pensam nos mínimos detalhes se o assunto é vencer uma guerra. Sexto, Inglaterra. A Inglaterra também faz parte dessa máquina quando o assunto é destruição. O treinamento da Special Air Service está entre as expertises de combate. Com uma taxa de aprovação inferior a 10%, é focado em resistência física e mental. O processo de seleção é realizado no país de Gales e na selva e inclui marchas longas, navegação por mapas e estratégias de sobrevivência. Toda essa loucura culmina em 36 horas de resistência a interrogatórios. Uau! A seleção de aptidão dura cerca de 3 a 4 semanas e inclui a famosa Fan Dance, que é uma marcha de 24 quilômetros na montanha, e o Long Drag, que são 64 quilômetros com mochila de 25 quilos em menos de 20 horas. O treinamento na selva foca em navegação, sobrevivência, patrulhamento e operações em ambiente de selva para testar a resiliência em condições extremas. Também se dedicam ao treinamento de combate a procedimentos para uso de armamentos, técnicas de combate próximo e planos de batalha. A fase final é de resistência a interrogatório e dura 36 horas. Não pense que é leve, afinal, o candidato é testado ao máximo, física e mentalmente. Número 7, Alemanha. Quem não fica de fora dessa lista é a GSG-9 da Alemanha. Os membros da polícia alemã com 2 anos de serviço podem aderir ao GSG-9. O período de treinamento de 22 semanas inclui 13 semanas de preparo básico e 9 semanas no modo avançado. Além de exames médicos, existem muitos requisitos físicos e psicológicos. Por exemplo, correr 5.000 metros em 23 minutos e saltar uma distância de pelo menos 4,75 metros. A identidade dos membros do GSG-9 é classificada como secreta e o aperfeiçoamento muitas vezes envolve a cooperação com outras unidades contra-terroristas aliadas. Apenas 1 em cada 5 passam no curso de formação. Número 8, Dinamarca. A Dinamarca figura nessa lista com o Frogman Corps, os famosos homens-sapos, e um dos treinamentos mais exigentes do mundo. Quem pensava, né? A gente nem ouve falar. Tem uma duração de 9 meses e foco extremo em operações marítimas especiais, resistência mental e física. Com uma taxa de aprovação inferior a 2%, muito exigentes, os candidatos passam por um exame de admissão de 92 horas e treinamento em águas geladas, incluindo a Semana do Inferno, sem sono. Agora, todos eles têm a tal Semana do Inferno, né? O exame de admissão é de 92 horas e é dividido em módulos terrestres e aquáticos, incluindo maratonas, natação de longa distância, exercícios de cooperação e marchas com carga pesada. A tal Semana do Inferno, que também existe aqui e em várias outras da nossa lista, consiste em passar de 5 a 7 dias sem dormir, com simulações de alto estresse, mergulhos em água congelante, treinamento de combate e resistência à fadiga extrema. Mais do que força física, busca-se resiliência mental sob pressão extrema. Desde 1957, menos de 400 candidatos concluíram o curso com sucesso. Israel é o número 9. Israel também não está para brincadeira. A Sayeret Matkal é a principal unidade de operações especiais e reconhecimento de elite das Forças de Defesa de Israel. Especializada em inteligência de campo, contra-terrorismo e resgate de reféns atrás das linhas inimigas, é comparada ao SAS britânico. A unidade é famosa pelo alto sigilo, treinamento rigoroso e por operações como o resgate em Entebbe, ocorrido em 1976. O treinamento dura 2 anos e é extremamente intensivo. Uma verdadeira máquina de guerra com marchas de 150 quilômetros, foco em combate urbano, paraquedismo e técnicas de sobrevivência. Durante anos, foi um exército em sigilo. Muitos ex-membros tornaram-se líderes militares e políticos de alto escalão em Israel, como o próprio atual primeiro-ministro Benjamin Netanyahu.
Outro diferencial é que, em 2023, criaram um programa piloto para incluir mulheres na unidade. Número 10. França. O GIGN é a principal polícia de elite francesa, especializada em contra-terrorismo, resgate de reféns, proteção de autoridades e combate ao crime organizado. Criado em 1974, é reconhecido mundialmente por sua experiência, com mais de 600 reféns libertados em toda a sua história. Hoje em dia, é um grupo com aproximadamente 400 pessoas altamente treinadas, entre homens e mulheres, e sua coluna vertebral conta com 5 frentes: intervenção, proteção, observação, apoio operacional e formação. Seu treinamento também passa pela exaustão. Com duração de até 14 meses, envolve tiro de precisão extrema, combate corpo a corpo com Krav Maga, paraquedismo, mergulho e técnicas de infiltração. 11º, Polônia. Para fechar a lista, temos a JW Grom, da Polônia, a potência criada em 1990 para combater o terrorismo. Grom significa trovão e sua força é especializada em ações diretas e operações especiais atrás das linhas inimigas, com sede em Varsóvia e Gdansk. O treinamento também é conhecido por ser altamente especializado. Sua estrutura está dividida em 3 vertentes principais, identificadas por cores. A terrestre é verde, a urbana contra-terrorismo é preta e a marítima é azul. Focado em operações especiais, o treinamento inclui reconhecimento, sabotagem, resgate de reféns e combate que engloba o que for químico, biológico, radiológico e nuclear. Realmente, o mundo todo está preparado para entrar em conflito e ecoar uma nova guerra. Espero que ela não aconteça e que toda essa energia dedicada a treinamentos mortais sejam canalizadas para o bem. Como dizia John Lennon, faça amor, não guerra.